horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe nessa segunda-feira poderosa, que a mão santa do Senhor possa estar te conduzindo, que você esteja apto para o dia que se inicia, para a semana que se inicia, que o renovo do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. É um prazer estar com você aqui nesta manhã. Nós queremos trazer ao seu coração uma palavra revelada do Senhor. Mas antes de mais nada, vamos estar orando? Vamos estar pedindo ao Senhor que o cuidado, que a sua mão santa e poderosa esteja sobre nós, que Ele possa conduzir as nossas vidas, que Ele possa nos direcionar em todas as atitudes, decisões, ações que nós formos tomar, que nós possamos priorizar, que a voz do Senhor seja o nosso norteador, né, nesse tempo de ministração, nesse tempo de busca, que nós possamos dizer: Senhor, governa a minha vida. Vamos orar? Eterno Deus, Pai de amor, nós te damos graça por essa manhã. Te damos graça, Deus, pela sua revelação. Te damos graça, Deus, pelo seu amor incondicional. Deus, pela sua morte, mas também pela sua ressurreição. Deus, o Senhor não é apenas o Pai, o Senhor não é apenas o conforto, o Senhor é o Senhor, o Senhor é aquele que é o dono das nossas vidas, o Senhor é aquele que governa o nosso ser. Deus, conduza-nos, Senhor. Deus, que a Tua voz, através do Espírito Santo, nos possa, Deus, nos alertar.
Deus, que o Senhor, Deus, possa direcionar os nossos pés para que nós não desviemos do teu caminho. Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, nos exortar. Não permita, Deus, que desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos que nós retrocedamos, mas que possamos, Deus, prosseguir, avançar, Deus, em nome de Jesus, e enquanto estamos, Deus, indo para o nosso alvo que é Cristo, que nós possamos, Deus, arrebanhar, que nós possamos, Deus, cuidar, que nós possamos, Deus, apontar, Deus, que nós possamos, Deus, direcionar pessoas para também, Deus, ingressar neste caminho de vida, caminho de paz, caminho de esperança. Deus, que o Senhor, Deus, seja, Deus, a nossa certeza. Deus, fica conosco, ministra aos nossos corações, pois a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar escutando um louvor e logo após uma palavra que irá ministrar ao meu e ao seu coração. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua
Glória a Deus, esse nome que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que o que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Amém? Amados, nós queremos lembrar vocês, estamos aí nesse propósito, desse tempo, de ministração sobre a nossa cidade, que haja paz. Dia 21 de setembro estaremos saindo pelas ruas, declarando, profetizando o nome de Jesus. Será um ato, profético, será um tempo gracioso, Vamos estar aí com a nossa carreata, se dispõe a estar conosco, somando com o seu carro, somando com a sua presença. Eu tenho certeza, amados, que Juiz de Fora será impactada. Nós precisamos proclamar, declarar, sobre a nossa cidade que haja paz. Amém? Esteja conosco, somando, acrescentando. Amados, hoje o Senhor tem uma palavra, é claro que todas as palavras que vêm da parte de Deus é especial, mas existem algumas palavras que mexem, que falam muito ao nosso coração, e eu quero falar hoje sobre esperança. E eu não quero falar sobre qualquer esperança, mas eu quero pontuar, o que move a nossa fé, o que nos impulsiona a caminhar, qual é a perspectiva que nós temos do porvir, quais são os nossos planejamentos, Nós planejamos projetos curtos, Qual que é a minha esperança para a semana que vem? Qual que é a minha esperança para esse mês? A gente precisa pensar, qual que é a minha esperança para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, Qual que é a minha esperança na expectativa de conquistas, de sonhos? Qual que é a minha esperança na expectativa de cura, de libertação, de milagre? Todas essas esperanças, elas têm a sua funcionalidade e ela tem o seu valor. Mas, amados, eu quero falar de uma experiência vindoura. Eu quero falar de uma esperança que ela está num porvir. Uma esperança de uma vida eterna. E quando eu olho para essa expectativa de vida eterna, amados, tudo aquilo que é em um prazo curto, médio ou até mesmo em longo prazo, existe uma perspectiva quantitativa. Eu quero, eu fraturei o meu braço e eu tenho esperança que ele vai voltar a ser funcional. Então, você passando por um procedimento médico, ele vai colocar uma tala no seu braço, vai engessar, vai imobilizar o seu braço e, cumprindo todos os cuidados, você vai ter aí voltar a mobilidade do seu braço. Uns dias atrás eu estava com o irmão Marley e ele testemunhando, pastor, olha o meu ombro, pastor, tá funcional, olha, rodou o braço para frente, rodou o braço para trás. Por quê? Porque a gente vê, amados, que existe a esperança e a esperança, ela nos dá resultados. Só que a palavra do Senhor, ela é faca de 2 gumes. Amém? Então, tem muita coisa. Eu creio que Deus tem muita coisa a falar aos nossos corações nessa manhã. E eu quero ir com você para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 14 em diante. Eu vou ler alguns versículos, 9 ou 10 versículos, mas eu creio que a didática, o apóstolo Paulo, ele é um especialista, Ele consegue se comunicar muito bem. O apóstolo Paulo, ele vai descrever aos coríntios, a partir do versículo 14 do capítulo 15, a seguinte palavra: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Então, Paulo já está aqui com o motor acelerado,
né? Já está aqui em ponto de bala. E também é vã a nossa fé. Amados, a nossa pregação, a nossa fé, ela está baseada na nossa esperança. A esperança que Cristo é o que Ele é. Ele declara, eu sou o pão da vida, eu sou o verbo, eu sou. Quem vê a mim vê o Pai. Em outras palavras, amigo, Ele é. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, a minha pregação é vã, a minha fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não se ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Amados, existe aqui um abismo enorme que nós só vamos conseguir transpô-lo por Cristo, através de Cristo. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que o versículo 19 nos destaca, gente. Se a gente está esperando por milagre, se nós estamos esperando por graça, se nós só estamos esperando pelo pão que perece, quão miserável homens que somos. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança que eu quero transmitir para você hoje, meu irmão e minha irmã. E eu não quero aqui desconsiderar ou inferiorizar a sua dor. Mas eu quero te dizer que por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua luta, por maiores que sejam os seus desafios, é muito pouco, é muito pequeno, comparado à glória que há de vir, comparado à manifestação da glória e do poder de Deus em dar-nos a nós a vida eterna. E é essa esperança que eu quero ministrar para você, meu irmão, que eu quero ministrar para você, minha irmã. Ei, eu quero te dizer, em tempos de lutas, em tempos de inquietação, ei, os processos tendem a se tornarem mais difíceis. Amados, nós vivemos aquilo que Cristo se revelou dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Cristo já nos relatou, já nos alertou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Existe um falso evangelho, existe uma falsa ministração que diz: você aceitando a Jesus você não vai ter problema. Isso é mentira. O fardo se tornará mais leve. Mas ele não disse que nós não teríamos fardo para carregar. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo que é leve e suave. Eu tiro de vocês esse fardo pesado, mas eu não isento vocês. Amados, nós, como o apóstolo Paulo relata nas suas cartas, nós devemos carregar as marcas de Cristo. Se nós andamos com Cristo, nós devemos parecer com Cristo, nós devemos viver como Cristo.
E é esta esperança que eu quero ministrar ao meu e ao seu coração, porque essa palavra ministra ao meu coração. Amados, é impossível o pregador, o ministro, a pessoa que vai, que tem a oportunidade da oratória, que vai falar dessa palavra revelada, que primeiro não é impactado por ela, que não consegue ter um espelho diante de você para ver que isso está servindo para você, para mim, para cada um que lê. Amados, ele não entende nada. Mas quando no Evangelho de Mateus vai dizer, ei, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados, eu quero trazer para nós nessa manhã essa reflexão profunda de um Cristo que se revela, e é esta revelação que faz se tornar, legítima a nossa pregação. Eu não prego porque eu sou pastor, eu não prego porque eu sou um pregador, eu prego porque essa é a base da minha fé, essa é a minha esperança. Cristo ressuscitou dentre os mortos e pela sua vida nós viveremos. Amados, que nós carreguemos em nós as marcas de Cristo. E por mais que a Bíblia não se contradiz, por mais que nós saibamos, como o salmista declara no Salmo 91, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. E Deus, Ele é fiel e justo para nos guardar. Eu não saberia contar quantos livramentos, hoje pela manhã, ao despertar e me colocar de pé, ao estar ali no banheiro, escovando os meus dentes, ao sair da minha casa, ao descer uma escadaria, amados, a mão do Senhor me protege. Quantos acidentes domésticos nós sabemos, quantas pessoas que talvez por um escorregão na escada, comete-se de fraturas, de percas irreparáveis. Amados, se nós começarmos aqui a fazer realmente um levantamento de quantos livramentos Deus tem nos dado. Amados, como aquela canção que nós cantamos, quantas bênçãos dizes quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Ei, eu creio que o Senhor, Ele tem me livrado, Ele tem me guardado. E a minha esperança é que num tempo futuro o Senhor continuará fazendo isso. Mas e para aqueles, amados, que não recebem esse livramento? Para aqueles, quando a hora chega? Eu acho extraordinário o testemunho de Ananias, Misaías e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram lançados na fornalha ardente e eles não saíram nem um pouquinho machucados, nem as suas roupas foram queimadas. Daniel foi lançado na cova dos leões. Houve livramento e glória a Deus por isso. Mas quantos foram os mártires que morreram? Quantos foram os mártires que foram perseguidos? Quantos foram os mártires que tiveram que deixar as suas casas, que tiveram que deixar a sua parentela e que por amor a Cristo padeceram e sofreram todos os tipos de injúria? Quando nós olhamos para a bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 ou 13, se eu não me engano, bem-aventurado quando vós forem perseguidos, injuriados e caluniados por minha causa. Grande será o seu galardão no céu. Amados, é essa esperança que eu quero trazer para o meu e o seu coração. Sabe por quê? Porque se eu estou baseado naquilo que é presente, se eu estou baseado naquilo que é breve, se é aquilo que é de médio ou aquilo de longo prazo, ei, a minha alegria tem fim. A minha insatisfação, ela vai voltar. A minha incerteza e a minha vontade de querer mais e mais e mais, como o Provérbios vai dizer. A sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá, me dá.
A gente sempre vai estar nessa ganância de querer mais. A minha esperança é de ter um carro. Mas eu tenho um carro. Não, mas a minha esperança é da marca tal. A minha esperança é do modelo. A minha esperança, e cada vez que eu conquisto um, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. Eu me lembro, amados, daquele fusquinha azul que o papai tinha lá em casa. E diga-se de passagem, aprendi a dirigir nele. Eu me lembro do primeiro golzinho que eu consegui comprar. Eu me lembro do Ford que eu tinha. Amados, que conquista. Mas sempre, agora eu quero aquele outro. Hoje eu tenho um carro, graças a Deus, né? Um carro bom. Mas eu já fico olhando, qual que é o ano desse carro? Eu tenho que mudar. Amados, a gente sempre quer mais. Agora, vamos ser franco, eu nunca imaginei ter um carro que hoje eu tenho. Eu nunca imaginei, mas Deus me deu. Só que hoje eu tenho ele e já fico olhando para o carro do vizinho. Já fico olhando para a marca do outro carro e falo, poxa, quando eu vou ter o meu? Sabe por quê? Porque essa esperança em coisas passageiras, em coisas transitórias, elas são finitas. Falei de bens, né? Vamos falar de saúde. Eu tenho esperança de me tornar fitness. Aí eu começo a malhar, eu começo a exercitar. Aí beleza, alcancei um corpo saudável, não tá bom não. Agora eu vou correr, agora eu vou maratonar, agora eu vou... Gente, olha que tragédia, né? Não tem muito tempo, né, que aconteceu aquela questão lá da menina no vulcão. Até que ponto, amados, nós vamos projetando, sabe? E aí, numa pessoa que fazia trilha, que caminhava, que era 100% saudável, o improvável acontece. Agora também, recentemente, teve aquele tragédia do balão, né? Olha que coisa, eu sou da área do voo, eu gosto, é um esporte que eu sou apaixonado. Mas não tem como você falar que não tem risco. Mas é assim, eu começo a conquistar, eu começo a ter, mas a vida é finita, amados. Pastor, a minha esperança é que eu seja curado da minha enfermidade. Tá, mas você vai ser curado pra quê? Não é uma questão que você não precisa dessa cura, mas o que essa cura vai te servir, amados? Eu me lembro do meu pai enfermo no hospital, e... eu várias vezes já falei sobre isso, né? Então eu vou tentar ser mais sucinto. Se você não ouviu, né, em outro momento, né, ou pega as minhas pregações anteriores. Pai, os médicos estão cogitando a hipótese de uma amputação da sua perna, pai. Filho, não tem problema não. Deixa Deus. Lá no céu eu vou estar caminhando com as duas pernas. Lá no céu eu vou andar do lado de Cristo. Lá no céu eu vou andar em ruas de ouro e de cristal. Lá no céu eu terei um corpo glorificado. Sabe, amados? Quando você tem isso por teoria é uma coisa, mas quando você vê isso na prática, a esperança que não frustra. A esperança de um homem que estava no hospital, ficou lá mais de 60 dias, 67 dias, falando do amor de Deus. No momento que estava acordado, que estava lúcido, estava glorificando, cantando, sabe, exaltando o nome do Senhor, testemunhando o nome do Senhor. Amados, eu tenho aprendido isso. Que as coisas transitórias aqui, elas são boas. Se eu tenho condição de ter o meu carro, se eu tenho condição de estar saudável, glória a Deus. Emocionalmente falando, amados. Quantas pessoas, né? Pastor, eu não aguento essa depressão, essa ansiedade, esse mal do século 21, né? Essa hiperatividade, né? Essa sobrecarga mental. Eu não tenho tempo para nada, eu tenho esperança de ter um dia de resort para descansar. Mas e aí? Hoje é segunda-feira e aí a semana começa, amados. A minha esperança é que venha o sábado, que venha o domingo para descansar, mas a segunda-feira vem. Eclesiastes vai falar, né? A vida é cíclica. A gente vai ter altos, a gente vai ter baixos. Então aonde eu estou baseando a minha esperança? Aonde eu estou baseando a minha fé? Porque se Cristo não ressuscitou, amados,
se nós não temos uma objetividade do porquê que eu quero ser curado, se eu não entendo para que eu quero um carro melhor, é vaidade. Tudo termina em si mesmo. Como eu disse, né, de que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que vale nós alcançarmos fama, alcançarmos título, alcançarmos status, se a minha e a sua esperança não estiver no Senhor, se a minha e a sua certeza não estiver naquilo que é eterno, que é duradouro? Sabe por quê, amados? Nós podemos viver 50, 70, até 100 anos. A vida passa como um estalar de dedos. E tudo vai. E tudo acaba. Mas a esperança num Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E a esperança é que a ressurreição, que a vida eterna, ela está no meu coração. Amados, eu não tenho muita afinidade, simpatia pela predestinação, não. A não ser a certeza de que Cristo morreu por todos. A certeza de que Cristo veio a este mundo. Que a história fala que ele já planejava isso desde a criação do tempo. Cristo já sabia quando ele estava criando Adão e Eva, porque ele é atemporal. Já estava escrito. Eu creio nisso, que ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da história. Mas eu quero te dizer, amados, eu creio, sabe? Eu creio que se eu e você aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, se eu e você olhamos para o alvo que é Cristo, deixando as coisas que para trás ficaram, se eu e você prosseguindo para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, amados, a gente cai do cavalo. Vamos falar de Paulo, né? Saulo cai do cavalo, fica cego, Ananias ora, ele volta a ter visão, Barnabé discipula, Barnabé faz 1, 2 viagens missionárias, a terceira já não, Barnabé, vai para um lado que eu vou para o outro. Amados, navio afunda, cobra pica, as prisões vão empurrando a coisa para o outro. Amados, eu sei em quem tenho crido. Eu quero trazer a minha e a sua memória, a consciência, que essa vida aqui ela é transitória. E eu tenho aprendido isso. E eu prego isso. E nessa manhã eu quero te dizer, ei, Deus, o Senhor me deu essa enfermidade aqui? Glória a Deus. Porque sem ela eu não teria contato com aquele médico que talvez ainda não te conhece. Sem essa enfermidade aqui, eu não teria acesso àquela área hospitalar que se eu tivesse bonzinho, se eu tivesse bacaninha, eu não estaria lá. Se o Senhor me permitiu passar, Deus, pelo câncer, e eu vou estar ali na fila ali, da quimio, da rádio, eu vou estar falando do teu amor. Amados, é isso que eu creio. Que a minha luta e que a sua luta, ela não é para a nossa condenação, mas ela é para a manifestação da glória de Deus. Você consegue me entender, meu irmão? Você consegue entender a profundidade da palavra que Deus está nos revelando hoje? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você temos uma certeza que nós vamos morar com Deus, e é nisso que eu creio, e é nisso que eu estou baseado, e tudo que vi depois disso é bênção sem medidas, é graça, é favor imerecido. E se eu vou estar cabeludo, glória a Deus, igualzinho aqui, ó, já tô calvo aqui já, ó, é glória a Deus. Se eu tô andando bem, se eu tô correndo, glória a Deus, eu vou testemunhar o Senhor na maratona. Mas se eu tô mancando, se eu tô andando devagar, eu vou ter tempo para falar com quem tá andando devagar que nem eu. A minha, a sua esperança, amados, não pode estar baseada em coisas transitórias. Ah, se Deus não me der, Deus não é Deus. Se Deus não me curar, Deus não é Deus. E eu não estou falando que Deus não pode dar. Ei, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele pode nos colocar em lugares altos. Mas não é isso que vai definir a minha esperança.
Ele pode me curar, Ele pode me curar. Ele é o autor da vida. Ele conhece cada peça, cada estrutura, cada órgão, cada célula do meu corpo. E se Ele diz haja, vai haver. Se Ele declara cura, vai acontecer. Se Ele falar levanta e anda, vai levantar e andar. Mas se Ele olhar para mim e para você e falar, ei, a minha graça te basta. Ah, amados, levanta a mão para o céu e glorifica. Porque eu tenho a graça de Cristo, você tem a graça de Cristo. Essa é a minha esperança e essa deve ser a sua esperança. Porque da mesma forma, amados, da mesma forma que a morte veio por um homem, a vida eterna, ela veio por Jesus Cristo. O Verbo que também se fez carne, o Verbo que se transformou em homem, homem de dores, homem que viveu, que sofreu, que padeceu, que foi tentado em tudo, mas em nada pecou. E aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós. Amados, que nós nos façamos testemunha dessa graça, que nós nos façamos testemunha dessa esperança, que nós sejamos aperfeiçoados na graça e no favor que vem da parte de Deus. E que assim, a palavra do Senhor se cumpra em mim e em você. Porque em Cristo nós somos vivificados. E é para uma vida eterna, amados. Não é para uma vida transitória. Não é por uma vida passageira. E eu quero aqui concluir, amados, que eu não estou aqui pregando contra a prosperidade. Eu não estou aqui pregando contra a cura física. Não. Mas eu estou colocando numa ordem aonde o que eu quero é fazer se cumprir o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, o que precisa ficar claro é que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus me colocar em lugares altos, é para que o nome dele seja exaltado. Se ele me permitir ficar ali, no alicerce, ficar ali entre os vergalhões, escondido debaixo do reboco, debaixo da pintura, debaixo do quadro, ei, é Deus que está me colocando como estrutura nesse lugar. E isso vai fazer diferença, sim. E isso faz toda a diferença. Porque se eu busco um Deus que multiplica pão, mas se eu não sirvo a esse Deus que me chama para jejuar, tem alguma coisa errada. Se eu corro atrás de Deus pelas bênçãos que Ele pode me dar, a gente teria exemplos aqui, amados, para fazer uma vigília aqui. Os 10 leprosos, os 10 foram curados, a Bíblia não mente. Os 10 foram curados, gente. Uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se alimentaram com 5 pães e 2 peixes. Mas quando Jesus chama os seus discípulos e pergunta assim, ei, quem eles dizem que eu sou? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Amados, a gente precisa saber responder. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Amados, Ele é o lírio dos vales. Ele é a estrela da manhã. Ele é o escolhido entre os milhares. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. E Ele me prometeu vida eterna. Ele me prometeu, eu vou para junto do Pai e eu vou preparar morada. Então a minha esperança, a sua esperança deve estar baseada, focada, direcionada a um porvir. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, meu irmão. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, minha irmã. Está passando pela prova? Faz que nem aquela música do Lázaro. Passa pela prova dando glória a Deus. Mas não questiona a sua fé.
Não abra mão da sua esperança por um período transitório e passageiro. A médio, curto ou talvez até a longo prazo, persevera, 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 porque a minha e a sua esperança, ela está pautada no eterno. Isso vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar, meu irmão. Vai passar, minha irmã. Persevera mais um pouco. Persevera mais um pouco. Persevera mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando? Que a esperança de Cristo não gere confusão na sua mente. Que a certeza de que Ele vai fazer não gere confusão na sua mente. Que o caminho que Ele te permitir passar, seja em pastos verdejantes, ou seja em vale da sombra e da morte, persevera. Porque no final, a graça do Senhor, ela será tão grande sobre a sua cabeça, a unção, a graça do Senhor será tão grande sobre a sua cabeça, que quando a mesa estiver posta, e que os inimigos forem chamados para sentar em volta de ti, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos cobrirá por todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor. Que essa esperança esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de amor, boa é a tua palavra, digna de todo entendimento, graciosa, palavra, Deus, que é faca, que é espada de dois gumes. Separa, Deus, o osso da medula. Separa, Deus, a alma do espírito. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Deus, todo espírito de frustração, todo espírito de rejeição, todo espírito, Deus, de orfandade. Deus, eu não sei qual é a luta, quais são os desafios que os teus filhos e filhas têm passado, mas eu sei, Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e a nossa fé, a nossa pregação, ela não é vã. Eu creio, Deus, que nós somos, Deus, testemunhas vivas, testemunhas fiéis do teu amor. Deus, e nós pregamos, Deus, a vida eterna. Nós pregamos, Deus, a ressurreição dos mortos. Nós cremos, Deus. A nossa esperança, Deus, ela não está limitada neste mundo, mas a nossa esperança, Deus, nos leva, Deus, a uma vida no porvir. Deus, que seja gracioso sobre nós essa palavra e que o teu Espírito complete sobre nós e que assim, Deus, sejamos ministrados dia após dia em nome de Jesus. Aleluia. Ouçamos mais um louvor para a honra e glória do Senhor. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo.
cidade, toma o teu lugar. Nesta nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina. Aleluia! Aplauda o nome dele. Aplauda o nome do Senhor. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns para Tamires Costa, para o André Luiz, para Nélia Mara Costa. Parabéns para o Pedro Dias Filho, Fabiana de Souza Sinfrônio. Parabéns, Fabiana. Parabéns para o Lucinei Manuel da Silva, para o Kleber Paradella. Que Deus abençoe os nossos aniversariantes em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós gravamos essa transmissão, então eu não vou conseguir falar, os pedidos de orações, mas nós estaremos em oração por vocês, tá bom? Então eu quero estar orando pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, quero estar orando, pela sua saúde física, eu quero orar pelo seu ente querido, eu quero orar, pela enfermidade, pela cura, mas sobretudo, eu quero orar para que a esperança no Senhor seja a minha e a sua primazia. Amados, se tudo estiver dando bem, glória a Deus, aleluia, não desvie do cuidado do Senhor. Mas se tudo estiver dando difícil, pastor, hoje o dia está dando ruim demais. Amados, não desfaleça. Espera no Senhor. O Senhor é fiel e justo. Vamos orar? Santo e eterno Deus. Deus, eu quero, concluir, essa live. Orando, pelos meus irmãos e irmãs que aqui, estiveram. Que aqui, compartilharam, os seus pedidos de oração. Deus, eu não, sei, exatamente, o que será escrito, mas eu sei, que existe, um desejo de cura, de restauração, de milagre sobre a vida dos teus filhos. E eu ministro sobre eles a porção, que vem do Senhor. Eu declaro, que se cumpra a tua vontade na vida dos teus filhos e filhas. E peço, renove sobre eles a esperança. A fé, que não gera culpa, que não gera confusão, que não gera, descrença. Mas que eles possam esperar no Senhor, que eles possam crer, que o Senhor, é, a nossa maior conquista. O Senhor é o nosso baluarte. Que o Senhor, nos abençoe, traga cura, traga restauração, traga salvação, traga, milagres, mas sobretudo, que haja, a certeza que o Senhor ressuscitou. E uma vez que o Senhor ressuscitou, aqueles que estão contigo ressuscitarão também. Que a vida eterna, seja, a nossa certeza, seja a nossa premiação, seja a nossa coroa, poder viver eternamente com o Senhor. Essa é a minha oração, no teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amados, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.